Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um comentário de lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós comentaremos sobre a vinda de Jesus em glória. É a lição de número 9, que traz o retorno triunfal de Cristo. A leitura do texto bíblico está em Apocalipse 19, versículo 11 ao versículo de número 16. Durante a ascensão de Jesus, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos, eles estavam ali reunidos, olhando aquela cena, Jesus sendo assunto ao céu, e dois anjos vão dizer para eles: varões galileus, da mesma forma com que Cristo está sendo elevado, assunto ao céu, da mesma forma ele voltará. E os discípulos, eles vão questionar: quando se dará isso? E a resposta, nós vamos ver que não cabe a eles o tempo, as estações que Deus determinou pelo seu próprio poder, mas que eles deveriam ficar reunidos ali em Jerusalém até que fossem revestidos do alto e anunciasse esse evangelho por todo o mundo. E quando se fala na segunda vinda de Cristo, nós temos que entender que ela se dará em duas fases. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz: olha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos aqui a distinção entre dois eventos. Embora alguns não consideram o arrebatamento como parte da segunda vinda, porque segundo eles, Jesus vai vir nos ares de uma maneira invisível, num abrir e piscar de olhos. Mas no tempo antigo, quando um soberano, um governante, um rei, ele visitava uma terra, antes dele adentrar ali na cidade, uma comitiva de pessoas ilustres saíam ali da cidade e iam até encontrar com o soberano ali. Nesse primeiro encontro, eles encontravam com o soberano, tinha ali aquela questão da receptibilidade, naquele momento ali, alguns até dizem que havia um banquete antes, e depois ele vinha com a sua comitiva e com aquelas pessoas ilustres para adentrarem ali na cidade. Então, a segunda vinda de Jesus, a primeira fase está relacionada ao arrebatamento. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Esse primeiro encontro, somente pessoas ilustres vão participar. E aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados em um corpo glorioso. E os que estiverem vivos serão transformados em um corpo incorruptível e junto vão encontrar com o Senhor nos ares. Após esse encontro vai ter o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, quando estiver ocorrendo esse evento, aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Nós estudamos isso em algumas aulas, você pode, aqui no nosso canal, encontrar esse ensino, o surgimento do anticristo e também o plano de Deus relacionado com Israel. Após 7 anos, Jesus ele voltará
ele voltará, será a segunda fase da sua segunda vinda. Aqui, a Bíblia diz que todo olho virá. Então, na primeira será num abrir e fechar de olhos, a primeira fase. A segunda, todos o verão, até mesmo aqueles, né, que os transpassaram. Aqui está relacionado ao povo judeu. Então, Apocalipse 1,7, né? Como as nuvens de todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Então, a segunda fase da segunda vinda está relacionado ao retorno triunfal de Cristo em glória sobre a face dessa terra. Então, quando Jesus retornar em glória, de uma maneira triunfal, ele descerá sobre o Monte das Oliveiras, no mesmo lugar onde ele foi assunto ao céu, ele vai descer, e nós vamos ver que aí já não haverá mais ateu, mais incrédulo, porque todos o verão. Porque Deus trabalha em nosso meio, em prol da humanidade, mas de uma maneira oculta. Mas nós vamos ver que um dia ele se revelará com poder e grande glória. Então ele descerá acompanhado de uma multidão de anjos e da sua noiva, que é a igreja que retornará com ele aqui sobre a face dessa terra. E propósito do retorno triunfal de Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, que o propósito, nós vamos ver que é para salvar o que? O seu povo, salvar Israel. Porque nos 7 anos de grande tribulação, nos 3 anos e meio, o anticristo, ele fará uma aliança com o povo hebreu, só que depois de 3 anos e meio, nós vamos ver que vai ser revelado quem é ele. Então ele vai surgir se colocando como o Messias, né? Alguém que quer o bem do povo hebreu, mas nós vamos ver que ele se revelará. Esse pacto vai ser quebrado e ele vai perseguir os judeus, vai convocar outras nações, e aí nós vamos encontrar o que? A batalha do Armagedon. É onde o anticristo, ele com seus exércitos, eles irão invadir a Terra Santa, irão trazer ali muito sofrimento, muita dor. O povo hebreu vai clamar pelo Messias, por salvação. É quando Jesus aparecerá num retorno triunfal, em glória, e irá ali destruir esses exércitos do povo hebreu e irá salvar o seu povo. Então o retorno é para salvar o povo hebreu, dar fim à grande tribulação, às catástrofes, às calamidades que vão estar ocorrendo. Nós vamos ver que o anticristo e o falso profeta serão presos e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Satanás será aprisionado por 1000 anos, será preso. Nós, na próxima aula, permitindo falar aí sobre o milênio, porque nós vamos ver que Satanás, ele é atuante, ele opera, mas vai chegar um período em que ele vai ser preso. Não vai ter a atuação do diabo aqui na terra onde nós habitamos. Então essa guerra que vai surgir, Jesus vai vir salvar o povo, dar um fim que aos inimigos do povo hebreu, porque os inimigos eles serão ali destruídos, e dar a devida recompensa que àqueles que praticam a iniquidade, a corrupção, a injustiça,
a perversidade, então esses sofrerão diante da manifestação de Cristo. Então o propósito é para salvar Israel, para destruir os inimigos de Israel, dar fim à grande tribulação e dar cumprimento às várias profecias bíblicas, que fala do trono de Davi sendo restaurado e o Messias governando. Então há muitas passagens no Antigo Testamento relacionado a essas profecias. E Jesus disse que nenhum jota ou um tio vai se omitir, sem que tudo aquilo que foi escrito seja cumprido. Então vai ser para dar cumprimento. E após isso vai haver o quê? O julgamento das nações. Então as nações que se colocaram contrária ao povo hebreu, elas serão separadas e ali condenadas, elas vão ser destruídas. Então Jesus usa aquela expressão da separação dos bodes das ovelhas, porque os bodes e as ovelhas ficavam juntos, mas na hora da tosquia, as ovelhas elas eram separadas, então havia uma separação, para que ela fosse cuidada, tratada pelo pastor. Então nós vamos ver que os bodes são aqueles que não se renderam a Cristo, que não se tornaram amigos do povo judeu. E as ovelhas são aqueles que se renderão a Cristo, que aceitarão ali o governo do Messias. Então vai ser ali estabelecido o que? Quem vai entrar no milênio e quem não vai participar do milênio. Então nós vamos ver que a encarnação do mal, ela será ali quebrada com o advento do Messias. Aprisionamento do anticristo, do falso profeta, ou melhor, jogado no lago de fogo e enxofre, que é a separação eterna, e o diabo, ele sendo ali preso. E após isso nós vamos adentrar no reino do Messias, no milênio. Isso nós estaremos comentando em uma outra pré-aula que nós vamos estar aqui trazendo para vocês. Então, se você gostou aí do nosso comentário, deixa aí uma curtida para contribuir no nosso canal e fique na paz do Senhor.